Eu Jair aí, ó. Então. Mas que não é Bolsonaro. A gente. Também. Muito, vixe. Mas que coisa Lembra de boa. mim? Lembro sim, agora que a gente está vendo, eu lembro. A senhora era amiga da dona Miriam, Isso. lá de. E muita gente, nós vamos conversar. O nome dela é. Maquini. Peraí, Miriam. a hora que eu lembrar, aí eu te falo. Ela senta nessa cadeira? Senta, né? Você também está Você quer sentar aqui, dona? Ou só quer ir pra dentro? Não. Eu vou sentar aqui um pouco. Senta aqui, nós vamos conversar um pouco. E vocês não vão me perturbar a nossa conversa não, viu? Aí, que a nossa conversa aqui vai... ó. Tá, Nós já falamos, fica aqui perto da sua mão um pouquinho, você não vai sair. Você tá com inveja de mim, mas o traço, hein? Querendo ficar careca. Dona Lázara, vamos conversar um pouquinho e a gente vai... aqui a gente só fala coisa boa. Isso. E tem tanta coisa boa pra gente registrar, né? Do tempo. Então vou deixar uma palavra de vitória. De vitória. Nosso Deus está aqui. Amém. Ele é a nossa força. Dele vem tudo que ele faz. A sabedoria, o amor, a paz dele. Amém. 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 Hoje, dia 14, né, de maio, é o dia das mães. Parabéns para a senhora, dona Lá. E parabéns porque a senhora já é vovó. Vovó e bisavó. E bisavó? Bisavó. Puxa. A Lígia, ela tem duas caçulas, né? Sim. A caçula tem os 3 netos, que é o Leonardo, a Luciana e a Lígia. E a Lígia? Aí a Lígia tem a Ana, que é o nome da mãe do Jair. Sim. E a Sara é o nome da esposa de Abraão. Sara, que beleza! E eu sou muito de nosso Deus, sou muito. Eu leio a Sagrada Escritura direto para a graça de Deus fortalecer nós todos, porque Deus, Ele escolheu nós, jamais Ele abandona nós, jamais Ele permite nós sair dele, né? E isso é tão bom. Quando eu era noiva do meu marido, que eu casei com ele nunca falava para mim. Ele via que eu era católica, né? Ele foi criado na igreja metodista desde menino e ele nunca falou para mim. Ele ia lá me esperar na porta da igreja, ali na matriz, e aí ele não falava nada para mim na igreja metodista. Mas quando faltava uma semana para nós casar, aí ele falou para mim, eu vou te avisar, eu vou casar com você só no civil, porque eu não vou casar perante ídolo, ele falou. Sim. Eu falei, de imediato, já foi por Deus, falei, tá tudo certo, eu não vou ficar contra você, eu sou de Deus, então eu quero ser vencedora também. Aí nós casou, aí ele falou, Yolanda, agora você vai comigo na igreja metodista, você vai conhecer a Sagrada Escritura, porque você não conhecia, né? Eu falei, não. Aí eu fui,
já aceitei a Sagrada Escritura de Deus de imediato. De imediato. Ô, dona Lázara, mas que relato bonito. Mas eu quero conversar com a senhora umas coisinhas que a senhora vai trazer pra gente. A senhora é filha, o nome da mãe da senhora, hoje é dia das mães? Ela chamava Maria de Lourdes. Maria, e o pai? Cláudio. Cláudio de quê? Pedro Pereira. Ele era nasceu, sabe aquela região de Pedregulho? Sim. O pai dele tinha fazenda. E ele nasceu na fazenda São Pedro, que eles chamavam lá, não sei se ainda chamam. Fazenda São Pedro. Agora, me fala aqui, e a senhora nasceu aonde? Na roça, na Furna, lá onde que era a fazenda do meu avô, lá é que esse setor lá é Furna. Sim. Eles falam perto de Pedregulho. E chamava... Então a senhora é pedregulhense. Nasci lá. A senhora é da terra do Na Ari roça. Balieiro, do doutor Ali, do doutor Mansur. Lembro dele. E vamos por parte. Quem são os irmãos da senhora? Meus irmãos. Primeiro de tudo, a minha mãe, ela casou com 17 anos e ela teve a primeira com 18 anos e a menina ficou aqui nesse mundo só 6 anos. Quando ela completou 6 anos, aí ela ficou com aquela enfermidade que chama... Que bom. Ó. Oi, Luciano. Deus te abençoe. Ô, Luciano, você não veio atrapalhar a nossa conversa aqui não, viu? Não, eu tô brincando. Não deixa o pessoal conversar lá que faz fundo. Tá. Fala, não vai abaixo. Aí, eu sou meio atrevido. Pastor. Ronaldo. O seu nome é Pastor Ronaldo. Ronaldo. Eu lembro. E aí, quando ela tinha 6 anos, deu aquela enfermidade que chama... como que chama aquela enfermidade que dá ainda? É uma febre muito forte. Quando ela tinha 6 anos... E ela veio a falecer. Aí eu tinha 2 anos. Eu não conhecia ela. A senhora não chegou a conhecer? Não. E o outro, assim, irmãos da senhora? Aí em seguida foi a Luzia, quando ela tinha 2 aninhos, que a minha irmã tinha 2 aninhos, a Luzia nasceu. Em seguida, em 1934, nasceu meu irmão, o José. José, o nome dele todo? O nome José Pereira. Pereira. Era a família do papai era Pereira. Sim. Sabe o doutor Joaquim Pereira? Sei. É daquela família. Que coisa boa. E depois foi o ano de 1935, em outubro, dia 4 de outubro eu nasci. Agora eu tenho 87 anos. Agora em outubro, dia 4, eu completo 88. Não vi passar. O Sebastião, ele era mais velho que eu, quase 7 anos. Aí, quando ele viu que Deus já ia levar ele, aí ele me chamou e falou para mim: Lázaro, eu agradeço a Deus de Deus ter me dado você. Que coisa boa. Porque eu ia fazer 54 anos de casado. Que beleza. Nós fez boda de ouro. Quando você for lá em casa, vou falar para o Leonardo pôr o filme do... Bodas de Ouro. Boda de Ouro. 50 anos. Aí, tem lá, foi a Luciana até que pagou para mim ter o filme do dia que nós fez. Nós casou dia 20 de janeiro de 1959. Que beleza. Dona Lázara, e a senhora
com o esposo da senhora, Sebastião? Não, como que chamava o esposo? Ele estava com câncer na próstata. Como que era o nome dele? Sebastião Vicente Silva. Vicente Silva. Quantos filhos a senhora teve? Só a Vera Lúcia Silva. Uma filha só? Deixa eu te falar por quê. Aí, quando nós casou, Sebastião me falou, Lázaro, você não vai pedir ter filho, porque eu fui uma criança muito sofrida. O dia que eu fiz 40 dias de vida, meu pai morreu de repente. Eu nunca vi nem a foto dele, porque naquele tempo não tirava foto. E ele não conheceu o pai dele, ele morreu com 34 anos, de repente. Muito jovem, né? O dia que ele fez 40 dias de vida. A mãe dele estava acabando o resguardo. Foi num sábado. Ela disse que um homem que conhecia ele chegou lá e falou direto para ela. Ela chamava de Pulsina e ela tinha o apelido de Nica. Ele já chegou e falou, Nica, eu vim te avisar, o João, ele está caído morto lá no carreador do café. Ela falou que ela ficou assim, muito tonta, pareceu muito vagalume nas vistas dela. Ela ficou perdidinha com o menino, que estava fazendo 40 dias de vida. Que é o esposo da senhora. Ele foi o caçula. O caçula? O dia, e ela tinha 32 anos, ela ficou viúva, nunca mais ela quis casar. E ela foi uma herói, porque ela criou 6 filhos com a maior pobreza que você pensar. Você pensa e dobra. Aí eu vou contar para o seu testemunho, que ela contou, ela era espírita. Ela ia no catolicismo e no espiritismo. Aí o último dia que ela entrou nesse lugar que chama espiritismo, aí ela falou para Deus assim, meu Deus, agora eu vou pedir para o Senhor, se aqui tiver a tua verdade, faça que eu permaneça aqui. Se não for, me tira daqui de imediato. Você acredita que no próximo domingo, que ela estava lá lavando roupa, aí uma vizinha dela que chamava Cirila, ela chegou e falou, ô Nica, eu vim te convidar para você ir comigo na igreja metodista. Aí ela falou, aí o Sebastião já estava com 11 anos. Sim. Aí ela falou, olha Cirila, porque você não me avisou antes, eu não sabia que você ia me chamar, mas o próximo domingo eu já vou ficar pronta, essa hora você pode passar aqui que eu vou fazer questão de ir. Aí, quando ela chega na igreja metodista, que é essa igreja aqui de Franca, sim. Não, lá de Pedregulho, sim. Lá tinha igreja metodista. Aí ela chegou e ela ficou prestando atenção. Aí ela falou, agora eu encontrei o Deus que eu tanto procurava. Ela falou. Aí quando ela chegou em casa, antes dela fazer alguma coisa, ela falou para os filhos dela, ela estava com 6 crianças, né? Ele tinha 11 anos, era o caçula. Aí ela falou para eles assim, olha meus filhos, tinha uma mesinha no meio da sala feita de caixote, ela balançava. Ela que fez a mesinha. E aí ela falou, olha, hoje eu encontrei aquele Deus que eu tanto procurava. Jamais eu largo dele.
Nem se for para me andar arrastando, mas eu nunca mais abandono ele. E ela que levou os filhos dela para a igreja, né? Aquele dia não levou nenhum, mas depois ela criou os 6 na igreja, só que a terceira filha dela, que foi 2 homens primeiro, o Antônio, o Josias depois, a Maria. Aí ela odiava a igreja. Quando ela chamava ela ir para a igreja, ela brigava com ela, assim, a filha que brigava. Xingava a igreja, falava tantas neiras. E aí ela aconselhava ela com calma. Ela nunca aceitou essa terceira filha A dele. terceira filha. Mas os outros todos seguiu. Todos seguiram. Todos eles foi para Deus, porque agora resta a Isabel, que é a que ficou, ela está lá no Lar São Vicente, e ela está com 95 anos. 95 anos. Ela está lá. É cunhada da senhora, né? É. E mais quem que está viva aí? É só ela. Só ela? Era 6, ficou só ela. Só ela. Ela falou, o que é o poder de Deus? Eu que era mais fraquinha, estou aqui. E os outros já foi tudo embora. Ela fala desse jeito. A senhora casou aonde? Em Pedregulho? Se eu casei? Aqui em Franca. Aqui em Franca. Porque a mamãe, a história é uma história longa, mas eu vou falar assim, mais ou menos. O moço que ela queria casar, meu avô, ele era um homem muito ignorante, por causa que meu pai, ele era filho de fazendeiro, e ele olhou, assim, em estado de, como fala, da pessoa ter bens. De bens. Aí ele não deixou ela casar com o moço que ela gostava. Mas, por Deus, Deus mostrou para ele, aquele moço que ele não deixou, ele ficou bem de vida. Sim. E meu pai deu problema espiritual, que naquele tempo meu pai não sabia. Ele foi parar até nesse Allan Kardec, ele ficou louquinho. E a mamãe sofreu muito, muito, muito. Até que Deus tirou ela daqui, porque a mamãe morreu com 96 anos. 96 anos? Lutou? E ela tinha muito sentimento do que meu avô fez, porque minha avó, ela pediu, não faça isso, Gamaliel, porque ele chamava Gamaliel. Ela era uma pessoa muito de bom, assim, exemplo. Ela era professora, uma mulher dedicada a muitas coisas do lar. Ela criou, não tem lembrança direito, parece que ela teve 7 filhos, não, parece que foi 11 anos, 11 filhos, ela criou todos eles. E ela deu só bom exemplo. E ela morreu de repente com 56 anos. Ô, dona Lázara, mas que história bonita que a senhora tem, velho. Bonita história de vida. Ela falou, Gamaliel, não atrapalha a Maria. Ela gosta do Revalino, deixa ela. Mas aí ele ficou bravo, não quis deixar. Pegou sabe aqueles ferros de cortar arroz? Sim. Estava enfiado assim, ele pegou e falou, se ela temar comigo, aqui, bateu na cabeça dela com aquele ferro e proibiu ela de todo jeito. Quando o moço viu que seu pai não quer deixar você casar comigo, mas vamos fugir, marcou a hora de, olha, eu vou lá para o marco a árvore, falou a árvore, indicou a árvore, queria esperar ela, 8 horas da noite.
ela chegou e ia até na cerca, porque naquele tempo não era muro, né? Era cerca. Aí ela não teve coragem por causa da mãe dela. Ela falou, nossa, eu vou fazer uma coisa muito ruim com minha mãe, não vou. Aí ele tornou a escrever uma carta e falou, então Maria, mas você queria ser casado, viver a nossa vida, mas seu pai atrapalhou. E agora eu já estou sabendo que já está marcado seu casamento para uma semana, então eu não posso obrigar, o que eu vou fazer? Mas ele casou em Pedregulho com uma moça que era amiga da mamãe. Aí ela falou, que coisa esquisita, né, Maria? Você gostava era do Rivalina, ele gostava de você e não deu certo. Ela falou, o que eu vou fazer? Aí, sabe quem que é o filho dele? Acho que você conhece. Quem? É um que ele é radialista aqui de Franca. Até um dia já tinha 17 anos, ele me viu lá na praça e falou, então, Lazinha, ele me chamou de Lazinha, então, Lazinha, eu vou te falar, coisas esquisitas. Meu pai já contou a história da sua mãe com ele, e agora, você sabe, Lazinha, que se você quiser, às vezes, quem sabe nós dois casos, né? Ainda brincou comigo. Qual é o nome dele, gente? O nome dele é falado tanto no rádio. Ele é vivo ainda? Ele é vivo? Ele ainda é vivo. E aí, ele falou, quem sabe eu sei dar certo, deu, mas você casar, né? Falou, brincou, mas não foi por Deus, né? E aí, a hora que eu lembrar o nome dele, eu te falo, às vezes você até conhece. Ô, dona Lazinha, aí a senhora estudou aonde? A senhora aprendeu as primeiras letras aonde? 9 anos, a mamãe, nós morávamos na roça, falou, viu, eu já prestei atenção. A Alta, que a minha irmã, depois de mim, a chamava Alta, o nome da minha avó, a mãe dela. Sim. Eu já prestei atenção. A Alta é mais nova do que você, 1 ano e 3 meses. Mas você tem dificuldade de aprender as coisas. Eu vou pôr você na escola em Pedregulho. Não precisa ter medo que eu vou sempre cuidar de você, eu vou lá te ver, porque ela via que eu era muito agarrada com ela. Fica lá com a sua avó, que é a mãe do papai. Sim. Aí eu fiquei. Aí a professora viu que, de verdade, eu tinha dificuldade de aprender assim, a escrever, a ler. Aí eu estudei, foi lá. Só que o papai tinha as terras que o pai dele deu para ele quis voltar lá para a roça, né? Aí foi preciso eu sair da escola. Fiquei só 2 anos. Mas por Deus, nosso Pai do Céu, Ele me abençoou e hoje eu leio corretamente. Que coisa boa. Eu leio a Bíblia todo santo dia. Que coisa boa, dona. Sabe, a minha mãe, ela me criou na igreja romana. Aí, quando ela viu que eu passei a ser da igreja evangélica, aí ela falou, então, Laura, eu fico sentida com você, eu te criei na igreja católica e você abandonou a igreja que eu te ensinei. Aí eu fiquei em silêncio, não discuti com ela, fiquei em paz, né? Aí lá na igreja metodista, na escola dominical, porque eu não faltava. Sim. Aí lá estava estudando sobre Moisés, né? Aí eu levei para ela, ela falou, eu já te falei, não mostra nada de lá da igreja que você é, e eu não aceito. Aí eu levei de volta para casa.
Mas ela era só sempre contra eu. Que eu segui a igreja. Dona Lázara, a senhora chegou em Franca já casada. Em Pedregulho. Aí eu tinha 9 anos, né? Aí eu saí, eu tinha 10, eu fiquei 1 ano só, não passei para o 2º ano, tive que ir na escola de novo, o mesmo, aí eu já tinha 10, com 10 fiquei na escola no 1º ano de novo. Aí no 2º ano, aí eu comecei, Deus foi me dando sabedoria, eu aprendi a ler, mas nunca... Como que a senhora chegou em Franca? Porque aí, Pedregulho... Sabe como que foi? Sim. A mamãe, se eu te contar como que foi a vida da mamãe, meu avô atrapalhou ela casar com a moça que ela queria. Aí ela casou com o papai com 17 anos. Papai tinha 27. E aí ela foi sempre uma boa esposa, uma boa mãe. Ela é muito trabalhadeira, porque quem tem roça tem muito serviço, né? É serviço demais quem mora na roça. E ela costurava para aquelas pessoas que tinham fazenda, roupa grosseira, ela pegava tudo. E eu, das filhas que mais foi pegada com a mamãe, foi eu. E a senhora aprendeu a costurar? Não, costurar eu não aprendi. A mamãe sempre fazia, ela fazia crochê, ela fazia muito queijo, o papai tirava muito leite. Ele pôs 2 tábuas assim, aí tinha um homem com as caixas de madeira, ia lá comprar dele. Queijo curado? Não, queijo desse que ela fazia. Desse queijo que ela fazia? Muito queijo. A senhora acompanhou fazer queijo ou não? A senhora via? A mamãe, ela fazia direto, o papai tirava muito leite, ela fazia. Mas era tão gostoso naquele tempo o leite, né? O queijo. Aí quando fazia o queijo, aí tinha que colocar ao sol, né? Para ele... Aí ela tinha a tábua assim, deles ficar no ponto de pôr lá na tábua. Na tábua. Papai pôs 2 tábuas. Você acredita que de tanto queijo, até que o homem buscava, sim, ele buscava de cavalo, nas caixas, né? As caixas de papelão, não, de madeira. E ele ele tinha muito café, ele fazia plantação. Você acredita que ele plantou 80 pés de laranja no quintal? É muita laranja. As laranjas daquele tempo, você pensa logo, chamava Panásio, né? E Ribeirão. Tinha 80 pés de laranja que o papai coisa plantou. Boa. O Dona Lázara. Você olhava assim e perdia tanta laranja, tanta fruta. Produzia muito. O Dona Lázara, a senhora falou do queijo, mas e a rapadura? Vocês tinham engenho de fazer rapadura? Quem fazia, o pai dele tinha engenho, ele fazia pinga, fazia... Rapadura. Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Ele fazia açúcar mascavo. E ele vendia muito. Até eu falo assim, Leonardo, você vê a fazenda que meu avô tinha 600 alqueires de terra, meu avô. 300 perto de Pedregulho, 300 em Tubiral, perto de Tubiral. Ele foi um homem muito inteligente, meu avô. Agora, a mulher dele era muito miserável. Nem parecia que era mulher de um homem que tinha tanta coisa. O coração dela era de ser, assim, não gostava. Segura?
As laranjas perdia lá, tanta fruta que meu avô plantou. Ela não aproveitava nada, manga, tanta fruta. Aí eu falo, a mais linda da fazenda que eu tenho lembrança foi do meu avô. De lá onde ele tinha o engenho, fazia açúcar mascavo, vinha um rego de água que tocava um jolo. E era um rego feito assim de cimento, muito bom organizado, bem organizado tudo. E eu tenho lembranças boas do meu avô. Agora da minha avó não tenho lembrança boa. Ela era muito miserável. Meu pai falou assim, coisa esquisita. A minha mãe, por que ela é desse jeito? A gente não precisa ficar pegado nas coisas. Meu pai falava, ela tem tanta coisa para ajudar as pessoas e ela não quer ajudar. Já meu pai, você pensa e dobra, que homem bom, igual, eu vou contar rapidinho. O nome dele? Logo eu chamo nós. Como que é o nome dele, meu? Ele chamava? Cláudio. Cláudio. O avô era Manuel. Manuel? Ele chamava ele de Neca. Manuel? Ele nasceu em Portugal, meu avô. O pai dele tinha como que fala, quando a pessoa tem uma sabedoria assim elevada, ele é igual um major. Diferenciado. Igual um major, não sei como que fala. Ele era meu avô. Ele morava em Pedregulho. Hã? Ele morava em Pedregulho? Não, em Portugal. Portugal. Meu avô, papai veio de Portugal morar aqui no Brasil. Mas ele morava em Portugal. E aqui no Brasil ele morava? Vou contar rapidinho agora da mamãe. A mamãe, ela sabia que eu, que era das filhas que mais dedicava a ela em tudo, ajudava ela. Eu tinha 12 anos, a mamãe já me ensinou a matar frango, limpar e fazer. Porque ela costurava muito. E eu era obediente a ela. E aí, ela falou para mim assim, Lanza, aí eu já estava com 14 anos. Falou, nós vamos lá na casa da Nairzinha, eu vou pedir para ela vir me ajudar a fazer quitanda. Naquele tempo fazia, papai fez aqueles, como fala? Gamela? Aqueles forno. Tira a cinza lá de trás. Sim. Um forno grande. Forno de barro. Assava tanta coisa de um tempo só, né? Aí ela falou para mim assim, vamos lá, eu vou chamar a Neizinha para me ajudar. Aí nós fomos. Aí ela estava esperando o primeiro filho, ela estava com 17 anos, a moça que falou. Aí antes de nós começar a fazer o que a mamãe queria fazer, aí ela falou, a dona Maria, ela estava com 37 anos, a mamãe. E a Neizinha estava com 17, da Maria. Antes de nós começar a trabalhar, eu vou falar uma coisa para a senhora. Sabe aquele homem, aquele Firmiano? Ele apaixonou pela senhora, Dona Maria. E eu fiquei sabendo, meu marido me contou, porque aquele homem que é feiticeiro contou para o meu marido, que o Firmiano tinha mandado enfeitiçar a mamãe. Aí ela contou para a mamãe, lembro direitinho, eu estava com 14 anos, ela falou assim, Dona Maria, antes de nós começarmos, vou avisar para a senhora, quando a senhora vê aquele Firmiano, porque os católicos falam rezar, ela falou, a senhora reza o credo, viu, Dona Maria? Ela falou, por quê? Ela falou, porque meu marido me contou que ele mandou enfeitiçar a senhora, ele apaixonou pela senhora. Aí ela falou assim, eu lembro direitinho, desse lado tinha uma janela, ela olhou e falou, não, Nairzinha, não fala isso para mim, não. Aquele homem, ele é um homem ruim,
A mulher dele morreu queimada, ela jogou querosene no corpo dela e morreu queimadinha, de tão ruim que ele foi. Não, ela falou, não fala isso não, pelos meus filhos. Não, mamãe já tinha 8 filhos. Você acredita que quando passou um ano certinho, isso foi em junho, foi dia de São João, porque o papai dele ter ficado louco, aí ele pegou o revólver e ele entrou no quarto para suicidar. Papai, meu avô, a casa dele lá da fazenda, está lá ainda, 11 quartos. Ele entrou no quarto para suicidar. Aí ele com o revólver, quando ele apontou o revólver para ele suicidar, por Deus, veio uma voz, um som assim, bem forte lá no quarto onde ele entrou. Falou, viva João Batista. Que ele ouviu aquele... Ai, está chamando. Que ele ouviu aquele som, viu, Luciano? Eu vou só acabar de contar da mamãe. Só agora, fala contato para mim, depois, para eu pegar um carregador. Pega. Aí ele ouviu aquele som, aí ele ouviu falando assim, viva João Batista, foi por Deus, né? Ele falou, nossa, Deus está falando comigo, não vai tirar minha vida, não. E pegou um revólver, nunca mais quero ver esse revólver, jogou ele fora. E aí ele falou assim, agora eu vou fazer um voto com Deus. Todos os dias de São João Batista, eu vou fazer questão de chamar muita gente para me ajudar e eu alegrar e fazer festa. Falou desse jeito. E ele contou para a mamãe. E a mamãe, porque ela era católica, ela mais que depressa fez a festa, fazia em dia de São João Batista. Né? Você acredita que passou um ano, isso a mamãe tinha 37 anos. Quando ela completou 38 anos, ela apaixonou pelo homem. Aí ela viu que eu sabia, eu não contei para papai, não contei para ninguém isso, nem os meus irmãos não ficou sabendo. Aí eu não sabia que a gente tinha que orar, né? Porque eu ainda não conhecia nem a Sagrada Escritura. E aí ela falou para mim assim, olha, eu vou te avisar, para você ficar sabendo. Naquele dia, que eu fiquei sabendo? Você acredita que aquele homem fez eu gostar dele, agora eu quero ele? Eu fiquei assim, sem saber o que eu falava. Viu, Lázaro, estou te avisando, não conta para o seu pai, é perigoso. Ele ia atrás até me tirar a vida. Falei, não, mãe. Aí eu fiquei sabendo que ela... Você acredita que ela foi mesmo? Quando ela estava com 40 anos, ela teve uma menina desse homem. Ela pôs o nome nela de Eurípida, porque ele era espírita. E ela falou que sofreu até, porque ela era acostumada na fartura, muita fartura. Aí ela não tinha mais nada para comer, ela só sofreu com ele, só padeceu e viu as filhas que ela falou, eu vou levar as duas lá, que a Terezinha está com 4 aninhos e a Lourdinha está com 6, elas eu não vou deixar, ela falou. E ela levou elas mesmas, mas ela não aguentou ficar com aquele homem. Aí ela teve a menina, só que as coisas não é de Deus, nada é bom. Eu não gosto dessa menina. Eu não tenho ela como minha filha, porque eu tenho 6, vocês eu tenho amor das 6, mas ela não importa com ela não. Uma coisa esquisita. Aí ela
aquele homem viu que ela não quis ele pôs ela no orfanato. E aí ela nunca importou com essa menina mesmo, ela nunca quis saber, e ela falou que foi muito sofrida. E é uma história triste, né? Porque, para começar, meu avô atrapalhou ela a ser feliz. E ele tinha, lá em Pedregulho, vendia naquele tempo carro de cavalo, aqueles arreios. Sim. Eu não sei se é ele. Selaria. Aí O radialista ela falava assim, você viu, Lázaro? Tudo ela falava para mim. Seu avô me atrapalhou eu casar com o Rivalino. Olha como ele está bem de vida. Eu tive bom golpe de vista, ela falou desse jeito para mim. E meu pai, ele levou esse pecado. Ele tirou a minha alegria, minha paz, minha felicidade. Aí ele casou, morava em Pedregulho. Ele é pai de 5 filhos homens, só filho homem. E ela sempre, lembrava dessa história. Para mim. Mas para os outros ela não falava, não. Já. Aí ela tinha vergonha. Sabe o que ela falou para mim? Quando ela voltou, você acredita que papai comprou uma casa, ela estaria aqui ainda, tem a casa. Ele deu o dinheiro que dava para ela comprar uma casa e um terreno. Aí ela foi lá na minha casa, aí ela não aceitou comprar nem a casa nem o terreno. Era na mão dela, deu dinheiro. A casa que ele comprou, o que ela fez com ele, você acredita que ele deixou ela morar na casa até que Deus levou ela? Porque ela vendeu, ela não importou, emprestou o dinheiro, o homem não pagou ela, foi um castigo. E ela ficou sem nada, mas ela morou na casa até que Deus tirou ela. E ele foi primeiro, papai. Ele estava com 94 anos. 90? 96, ela viveu. 96. Mas ela falou para mim assim, então, Lana, você acredita que eu tenho muita vergonha o que aconteceu com a sua mãe? Ela falava desse jeito. Eu não tenho até vontade de contar isso para os outros. Eu sinto uma mulher, como que ela falava? Eu sinto uma mulher devassa, uma mulher que não respeitou a lei de Deus. Eu falei, não, mãe, mas a senhora está esquecendo que não foi pela senhora? Eu falei, e ela morou todo o tempo na casa que o papai comprou. Ele nunca brigou com ela, nunca falou, você não vai ficar aqui. Aí ela arranjou outro, ela viveu com ele chamava Sebastião. Aí ele era solteirão, assim que ela largou daquele homem. Ela viveu com ele 28 anos. Com ele, ela viveu bem. Ele não foi culpado, ele era solteirão. E ela foi muito sofrida. Dona Lázara, foi muito bom, está sendo muito bom gravar essas histórias. Mas eu queria... Você. Aí foi bom se marcar, saber que quando eu aceitei essa grande escritura, quer ver quantos anos faz? Agora é dia 20 de janeiro, completou 64 anos que eu sou da igreja evangélica. Olha bem, agora só a senhora me contar rápido, os pastores que a senhora conheceu aqui. Quem são os pastores da senhora Quer aqui? ver, o primeiro de tudo é o Lavoura. Ele chamava... O primeiro, Lavoura é sobrenome. Depois veio o pastor Bill. Ele foi um ótimo pastor, que eu tenho só boa lembrança que é pastor. Depois dele foi o pastor
Boita. Depois do pastor Boita, foi um que parece que ele estava assim de pouco lá em Ribeirão Preto. Ele veio até vir outro pastor. Aí veio o pastor Samuel. Depois pastor Samuel foi o pastor Paulo. Paulo Rodrigues. O pastor Paulo. Depois do pastor Paulo veio o pastor Bairo. Depois do pastor Bairo veio o pastor Leônidas. Sim. A senhora esqueceu de um pastor, o pastor Joel. Joel Cardoso. O pastor Joel, quando ele ficou na igreja metodista, ele não ficou muito não, por isso que até esqueci dele. A senhora esqueceu dele. Eu conheci. Mas ele foi sim pastor também. Ele foi na época que o reverendo Oscar Ines de Faria foi pastor na presbiteriana. A senhora lembra também dos pastores presbiterianos, né? O reverendo Nicanor Xavier. Mas ele ia muito na metodista. Ia muito. Eu fui muito lá na igreja que ele fundou, que chama Filadélfia. a Filadélfia. Eu admirava muito o pastor Nicanor. O reverendo Júlio a senhora não conheceu não, né? Qual? O reverendo Júlio Ferreira. Não. Não. Esse foi Da presbiteriana. Da presbiteriana a senhora conheceu só o reverendo Nicanor, que ele chegou em Franca em 1952. Mas só que depois veio outros pastores, mas eu sempre fui mais na metodista. Acabei esquecendo o nome deles. Ali na metodista a senhora tinha o senhor Cariolando, que era da igreja metodista, o senhor Carlos Palamone. Eu sou o Carlos Palamone. A dona Irma. A dona Irma. Você acredita que eu e ela, você está chamando? Ele está chamando bem? A gente pode almoçar. Está chamando? Cadê o Tasso? Você quer dizer os pais? Vó, fica à vontade, está pronta comigo. Vamos lá então. Você vai esperar a Lígia? Não, ela não vem hoje. Não vem. Então nós vamos almoçar e depois nós vamos conversar mais, porque tem muita história para a gente registrar. Nossa, menino do céu, eu tenho tanta história para História contar. boa. E é tão bom a Cada gente poder... história é um pouco, assim, igual Ô, Tasso, a minha... aí ó. Aí eu vou ter que fechar aqui um pouquinho. Tasso. É o meu filho. Eu já contei cada história pro seu pai. Eu já contei umas para você. Já contou muita história, já. Agora tá tudo registrado agora. A hora que eu vi esse menino, que ele falou para mim que vai ser unido com a Luciana, eu falei, mas que bênção do céu. Eu pedi a Deus para proteger a Luciana. E ela está desprotegida, né? Ai, minha avó Não, muito bom. Ó, muito Aí, bom. ó, e Deus enviou você. Amém, né? Amém. E eles vão proteger Enviou ela assim, também, né? Enviou ela também pra mim. Enviou ela para você. E eles vão cuidar da senhora. Ó, um abraço. Eu vou desligar. Ora, fez até churrasqueira e fez aqui tudo. E tem ali tem um porão. Que coisa boa. A senhora morou nessa casa? Aqui? É. Não. É a minha casa que eu morei é nessa rua aqui, ó, José de Alencar. Nessa aqui. Essa rua aqui, ó. Sabe? Certo. José de Alencar, não é essa rua, é essa aqui. Eu morei ali todo tempo com o Sebastião. Ele trabalhava com o quê, dona Lázaro? Ele fazia o quê? Trabalhava com o quê? Alfaiate. Sebastião disse que queria aprender ser mecânico. E a dona Nica, mãe dele, falou, não, eu não vou deixar você ser mecânico, não. A roupa para lavar é muito difícil. Eu prefiro que você aprenda a ser alfaiate. Com 14 anos,
O Sebastião era o chefe da casa dele. Ele aprendeu tão bem. Com quem que ele aprendeu a trabalhar na alfaiataria? Com quem que ele aprendeu? Lá em Pedregulho, ele falava muito o nome do homem que ensinou a profissão para ele. E agora, no momento, eu esqueci o nome do que ensinou. Ô, dona, só para a gente fechar esse bloquinho aqui, o radialista que a senhora falava é o Valdes Rodrigues? Não, né? Que ele é de Pedregulho? É, Valdes Rodrigues. É Valdes Rodrigues? É ele. É ele que é filho do moço que a minha mãe mais gostou. E ela nunca esqueceu. E eu gravei conversa com o irmão dele, o Jaime. É, demais. O Jaime. O Jaime. Quando ele casou, eu mais Sebastião casou também. Aqui, ó. Nós vamos. Tá relatado. O pai do Valdes era celeiro. Era. Né? Ele era. E ele foi trabalhar em frente lá o João. IETC, como é que chama? Torquato. Torquato Caleiro. Torquato Caleiro. Mas só que ele era lá de Pedregulho. Ele era de Pedregulho, né? Aí, ó. Foi longe, viu, Valdes? Tá vendo que história bonita? Aí eu contei pro seu pai que um dia lá na praça, eu tinha uns 17 anos. Aí ele falou para mim assim, ô Lazinha, você sabe que meu pai fala muito na sua mãe? Aí eu falei assim, eu falei o nome do homem, gente. Valdes Rodrigues. Não, o Jaime. Ah, não. O pai dele, que era... Gamaliel, não. É o pai do Valdes. Pai do Valdes. Aí, falei assim, nossa. Ele falou para mim assim, você está pensando que eu não sei a história de sua mãe com meu pai? Ele já me contou. Ele tinha paixão por ela e ela por ele, e seu avô atrapalhou eles casar. E agora, Lazinha, se eu e você casar? Eu estou brincando. Aí ele ainda falou do jeito assim, porque naquele tempo eu era muito novinha. Ele falou, você sabe que você é uma uva? Valdes Rodrigues. Estamos aqui em frente. Nós vamos almoçar agora para depois a gente conversar mais um pouco. Já falamos bastante coisa bonita. E tem muita coisa para falar. Muita coisa boa. Para ser registrado. Né? Aqui, ó. Que chique. Aí, ó, eu tô filmando aqui. Eu acho que o Ronaldo pode vir certo? aqui e você faz uma selfie pra sair todo mundo. Tá aí, ó. Que legal. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, o time todo aqui, ó. Quem tá faltando aqui, levanta a mão. Isso era normal da OMP, né? A reunião de mocidade. Quem tiver ausente, levanta a mão. Mas muito chique esse dia. Aqui é a família da dona Lázara e do Jair. E as netas. Estão faltando mais netas aqui, ou não? Não. Tá todo mundo. As duas netas. E o Léo? E o Léo. Cadê o Léo? O filho, a filha e a Lígia, a outra filha, né? E o Tasso aqui, o agregado. Ficou jóia. Espera só um pouquinho. Eu vou tirar um. Esse é o Léo. O Léo, aqui, ó. Espera aí, Tasso. Deixa eu... Essa é a mamãe e essa bisa. Parece a minha. Com o Dodó é assim. Essa é minha papai. Essa é o meu gato Léo. Essa é minha papai. Dona Lázara, a senhora está muito chique. Fala pra mim. Você tá muito chique. Ao lado dessa família bonita da senhora, parabéns, viu? Parabéns. Você tá chique Aí, ó. ao lado da família. Valeu. Aparece você também. Depois uma foto aqui. Viva o Dia das Mães! Tira aqui. Pera aí. Eu vou fazer uma selfie aqui. Todo mundo aqui aparecendo. Solta.